Então, tá gravando. Bom, a gente vai começar então o segundo encontro, né? A gente vai trabalhar esse artigo da Miller, que eu acabei não vendo o gênero da pessoa. E a ideia do artigo em geral é apresentar três posições que vão servir como modelos explicativos para dizer como é ou poderia ser, né, a estrutura temporal e ôntica do mundo. Eu vou acabar passando os slides desse modo corrido aqui, porque eu acho que se eu botar para apresentar como slide efetivamente, vai sumir a tela, né? Vai ficar em preto. Então, um primeiro ponto a ser discutido, que ela acaba discutindo no artigo, é, de uma aproximação inicial, é como que a gente vai interpretar o termo existe, né? Em especial no que tange as três posições que ela vai apresentar aqui, né? O eternalismo, o presentismo e o bloco crescente. Então, a gente pode ter essas três questões, né? Não existe Papai Noel, não existe cerveja e não existem dinossauros, e que elas vão estar contextualizadas, no caso do texto, com a pessoa que está proferindo elas, estando relacionada estão na cozinha da casa dela, né? E aqui já vai chegar um ponto importante, que vai ser a relação de uma metafísica do tempo com as condições, não só com as condições de verdade, mas com os fazedores de verdade, né? Os truth makers. Então, tendo feito essa limitação contextual, no caso a cozinha, B vai ser trivialmente verdadeiro devido ao contexto e o ato de fala da pessoa que profere, que no caso vai estar na cozinha, ela consegue dizer se tem ou não, né, cervejas na, na cozinha dela. A, por outro lado, vai ser verdadeira, mas não por questão de trivialidade contextual. Ela vai ser verdadeira por outros motivos do truth maker dela, né? Então, mas o que isso mostra, né? Primeiro que, dependendo da interpretação que a gente vai ter dos nossos fazedores de verdade, a interpretação de B pode mudar. Por exemplo, se eu tiver um domínio e uma codificação restrita, que vai ser esse caso da contextualização, ele vai ser verdadeiro, mas se eu generalizar ele para o mundo, generalizar ele espacialmente, temporalmente, eu tenho que mudar as condições, o determinante da condição de verdade da valoração, né? Então, nisso, a gente vai ter um outro ponto importante que vai estar rodando pelo fundo do artigo inteiro, que vai ser a questão de domínio e restrição da quantificação, que isso é um ponto particularmente interessante para análise de raciocínio vernacular, né? Não só para o raciocínio vernacular, mas também, aparentemente, para questões de sentenças que têm em certas indexicais de temporalidade, por assim dizer. Então, e quanto a C? Ela é verdadeira ou falsa, né? Enquanto a sentença não existem dinossauros. Como que a gente vai determinar se ela é verdadeira ou falsa? Como que a gente vai interpretar o truth maker dela? Isso vai ser um ponto que ela vai discutir durante o corpo do artigo, e vai ser importante em relação, principalmente, em relação ao presentismo e ao eternalismo, já que, de forma particularmente curiosa, ela acaba trabalhando o presentismo e o bloco crescente juntos em grande parte da apresentação dela. Então, quais são as posições apresentadas de forma ingênua, por assim dizer, né? De forma aproximadamente geral, né? Bom, o presentismo, ele vai ter a tese, ele vai dizer basicamente que apenas o momento presente e, portanto, os objetos e eventos presentes existem. Então, o que há no agora existem de forma irrestrita. Ou seja, a quantificação vai ser irrestrita para as coisas que existem no agora, no momento agora. Então, ele vai ter uma tese ontológica, somente o momento presente existe, e uma tese dinâmica, que vai
dizer basicamente que o presente se move, o que é o momento presente está sempre mudando. A gente vai ter o eternalismo, né? Um ponto importante em relação ao presentismo é que, adotando essas duas teses, né, a totalidade dos eventos, fenômenos e objetos que existem vai acabar mudando com o passar do tempo, evidentemente, de modo que acaba existindo conjuntos diferentes de eventos à medida que cada momento deixa de ser um momento presente. Particularmente, um tanto quanto difícil, me parece, articular o discurso sobre uma metafísica do tempo, justamente pelas questões de nomenclatura, de tempo, momento, passado, futuro, coisas desse gênero. Né? Fica um tanto quanto confuso de falar de forma, uma certa linguagem natural, me parece. Né? E o presentismo ele vai estar vinculado, por assim dizer, a uma certa teoria A sobre o tempo. Né? Ou seja, vai ser uma característica genuína de um mundo presentista, ou seja, da representação do modelo representacional do mundo, por assim dizer, fato de que há um momento presente, né? E que esse fato muda com o tempo. De que diferentes momentos presentes, existem diferentes momentos presentes em diferentes momentos, né? Objetivamente falando. O eternalismo, né? Vai ser uma posição que vai defender basicamente que todos os eventos, passados, presentes e futuros, estão localizados em um bloco quadridimensional do espaço-tempo, ou seja, três coordenadas espaciais e uma temporal, e os eventos seriam ordenados por proximidade de momento, né? De momentos. Então, o mundo seria, em certo aspecto, estático em um duplo sentido. Né? Os eventos não irão mudar, ou seja, existe um certo fatalismo, isso vai ser uma crítica ao eternalismo que a gente vai ver mais à frente. E o presente, ele, em certo sentido, não se move. Né? Mas isso não parece ser totalmente intuitivo, dadas as nossas percepções fenomenológicas em relação ao fluxo temporal. Né? Então, um eternalista vai estar, pelo menos, comprometido com duas teses, né? A ontológica de tempos e eventos passados, futuros e presentes existem, e uma tese estática de que o presente não se move. Qual momento é o momento presente, não vai mudar. E a gente tem uma terceira, que é o bloco crescente. E o eternalismo está vinculado a uma teoria B sobre a natureza do tempo. Né? Ou seja, uma visão que o mundo vai ser um bloco estático de eventos ordenados pelas relações anteriores, relações de anterior a, né, posterior a e simultâneo a, né? Que são conceitos importantes no sentido de tipo de teoria que pode estar relacionado ao tempo. Então, a gente tem a teoria A e agora a teoria B. E o bloco crescente ele vai estar num meio termo, né? Entre o presentismo e o eternalismo, de modo que ele vai rejeitar, né, a tese ontológica eternalista e a tese ontológica presentista, mas ele vai manter uma visão dinâmica do fluxo temporal. Né? Então, nesse caso, os momentos e eventos passados e presentes existem, mas momentos e eventos futuros não existem de forma objetiva. Né? Ou seja, a gente vai ter uma espécie de um comportamento de modo que os eventos do bloco crescente, né, dos eventos de momentos, nesse caso, momentos sendo constituídos como posso dizer, como percepções fenomenológicas de algum agente, estarão no passado, né, exceto aqueles momentos que estão em um ponto limítrofe do bloco. Né? E nesse caso é uma leitura tridimensionalista, né? Não quadridimensionalista, ao qual o eternalismo. Né?
E nisso a gente chega numa questão de vagueza, nessa aproximação ingênua, por assim dizer. Eu estou apresentando ainda? Tô. Beleza. E é o seguinte, né? Como a gente está fazendo uma certa aproximação geral e ingênua dessas duas posições, a gente não consegue distinguir totalmente qual que vai ser a diferença entre o presentismo e o eternalismo, né? Isso sem a gente extrapolar muito a nossa leitura, né? Se a gente for extremamente caridoso com as leituras, né? Porque pode ser o caso que o conjunto maximal de eventos em momentos do eternalismo e o conjunto de eventos e momentos do presentista se encontrem em um caso limite, né? Ou seja, a gente fazer uma extrapolação no fim do tempo, pode ser o caso que essas duas posições e dois modelos explicativos é, sejam mantenham uma relação de identidade e, por ironia, isso seria só uma questão de tempo, né? Então, qual seria a distinção clara entre o eternalismo e presentismo, né? Então, é, a gente tem que pensar formas de tentar fazer menos opaca essa distinção. Porque vai parecer difícil a gente fazer essa percepção, porque a gente vai precisar de algumas saídas possíveis e não necessariamente todas elas vão ser tão intuitivas assim. Uma dessas possibilidades seria uma empregabilidade, uma revisão da empregabilidade do termo existe, e outra seria uma análise do domínio e restrição ou não da quantificação. É, como isso funcionaria, né? A primeira saída para isso, que seria a revisão da empregabilidade do termo existe, a gente pode pensar que o eternalista e o presentista vão empregar de modo diferente o termo existe, né? Embora potencialmente concordem com a totalidade dos eventos em um caso limite. Só que isso, por si só pensar nessa possibilidade, vai levar a gente novamente a questões de empregabilidade do quantificador, né? De modo que um eternalista ingênuo vai utilizar uma quantificação irrestrita, já que ele vai estar se comprometendo com é, momentos passados, futuros e presentes, então a quantificação dele vai funcionar de modo restrito. O presentista ele vai usar a quantificação restrita é, em um certo sentido, ao, ao passado e uma irrestrita ao presente, né? Como se a extensão do conjunto sobre o qual caem as variáveis fosse bem ordenada, por assim dizer, né? Então, o que a gente teria, na verdade, nesse caso limite, né? Fazendo essa extrapolação? A gente ia ter só uma distinção pragmática da quantificação do termo existente, né? De como a gente interpretaria o existente. Mas a gente não ia ter uma distinção ontologicamente forte, né? Só que qual o problema disso? O problema disso é que os presentistas acabam negando que estão tacitamente restringindo o seu domínio de quantificação, né? E os eternalistas acreditam nessa posição de um presentista, né? Porque, como a gente viu, o que vai acontecer? No momento presente, a quantificação vai ser é, restrita e restrita. Só que como que a gente consegue avaliar exatamente qual é o momento presente, né? Apesar de ser uma introdução, a gente está em problemas definicionais sobre a vagueza dessas duas posições. Esse vai ser um problema que vai percorrer todo o artigo, pelo menos as questões levantadas pelo autor ou pela autora, né? Teve um barulhinho aqui, alguém fez alguma coisa?
Ah, tá. Tô versão curta. Christy Miller é mulher, eu conheci ela no congresso. Ah, beleza. Obrigado. Então, essa vai ser uma questão que ela vai acabar trabalhando durante. Vai estar sendo trabalhada durante todo o percurso do artigo. Então, qual seria a outra maneira de pensar sobre isso, né? Outra maneira de pensar isso seria é, entender que as duas posições acabam dialogando entre si, efetivamente, né? Só que sem uma conexão precisa entre elas. Seria meio que aceitar que a vagueza vai existir, né? E a ideia seria que os domínios de quantificação vão ser iguais, mas o termo existe tem uma significância distinta. Ou seja, a gente também recairia numa questão de pragmática, né? Só que isso é um tanto contraintuitivo, né? Porque nem os eternalistas, nem os presentistas parecem aceitar que esse seria um diagnóstico preciso da, da discussão da querela entre eles, né? Ou da dialética existente entre eles, né? E que nenhuma especulação sobre o que existe significa que nem que uma especulação sobre a utilização e empregabilidade do termo existe possa resultar numa dissolução dessa querela, né? Mas ainda assim, eles reconhecem que existe uma certa querela entre essas duas posições, né? Então, o que está acontecendo aqui de fundo, né? O problema é que se a gente interpretar o existe de uma forma ingênua, por assim dizer, a gente vai acabar sendo levado à ideia de que ou o presentismo vai ser equivalente ao eternalismo, ou que o presentismo vai ser potencialmente falso, né? Por quê? A tese central do presentismo vai ser que apenas o presente existe, né? Mas isso pode dizer várias coisas, né? E isso a gente vai precisar da noção de metatempo ou hiperplano. E qual seria essa ideia? A ideia é a seguinte: a gente pode ter uma perspectiva quadridimensional, como o do eternalismo, mas a gente pode fazer uma fatia dela tridimensional, que vai dizer respeito ao tempo presente. É basicamente essa a ideia. Só que nisso a gente também tem outros problemas, né? Porque, bom, primeiro a gente tem que pensar como que a gente vai fazer esse recorte da quadridimensionalidade para decretar o presente. Isso também não parece dizer explicitamente como a gente diferencia, em um caso limite, o hipertempo ou metatempo presente nas duas propostas, né? Então, como o presentista pode sair desse problema? Na verdade, parece que ele não vai conseguir solucionar de forma satisfatória, né? Ou ele vai ter que supor que existe aplicado de forma não temporal, ou seja, a quantificação vai ser não tensa, ou ele pode dizer que a empregabilidade dele vai ser temporalizada, ou seja, vai ser uma questão tensa, né? Só que isso também não parece ser uma resposta que se deriva propriamente das teses originárias da posição, né? Então, uma solução metodologicamente mais adequada seria essa alternativa ramificada do hiperplano. Então, como que a gente vai funcionar nessa perspectiva? Como que a gente vai entender ela?
né? A gente vai supor que os objetos e eventos existentes em um certo tempo t, são os tempos que são os objetos, eventos e fenômenos que existem em relação a t, né? Essa é a concepção inicial. Então, como que a gente vai relacionar as coisas aos diferentes tempos presentes? A gente vai fazer essa fatia no do quadro dimensional para o tridimensional, criando esse hipertempo, né? Ou esse metatempo. E com isso a gente consegue aceitar, em um certo sentido, que diferentes tempos e momentos, ou diferentes momentos, estão presentes em relação a diferentes metatempos. De forma mais formalizada, vai funcionar como se fosse efetivamente uma metateoria ou uma semântica por cima de uma linguagem objeto, onde a linguagem objeto vai percorrer os tempos ordinários, né, por assim dizer. Né? E os quantificadores em questões, para a gente não precisar trabalhar com propriamente quantificadores tensos ou não tensos, eles vão percorrer, né, esses metatempos. Eles não vão percorrer o tempo ordinário. E nisso a gente tem questões um tanto quanto intrínsecas a qualquer formalização desse tipo, né? Uma formulação metateórica ou metasemântica, que existiria uma certa arbitrariedade de qual seria a natureza desse metatempo. Tem questões de como que a gente consegue explicar racionalmente o modelo explicativo que a gente vai escolher para ser esse metatempo, né? Para a gente tentar não chegar a uma regressão infinita nesse metatempo. E, a princípio, parece que perde certa objetividade da proposta em si, né? de um modelo explicativo de como funciona o nosso tempo por si. Entretanto, né, essa aceitação dessa metodologia de aceitação de metatempos, ela não é incoerente, né? Ela parece uma solução metodologicamente ok. E muito menos ela está em desacordo com a tese dinâmica, seja do presentismo ou seja do bloco em crescimento, né? Porque apesar de que aqueles que defendem a tese dinâmica rejeitarem a noção de que acabam estando comprometidos com uma nova dimensão temporal, né, isso não entra em uma contradição, né? Não é incompatível com a noção de metatempo, mesmo com a noção de metatempo pressupondo que, na verdade, ele é um recorte de uma quadridimensionalidade. Né? Então, agora chega nas questões de objeções e problemas do presentismo. Miguel, só uma questão, um comentário. Você não acha que essa estipulação de metatempos em relação aos quais certos tempos são presentes, primeiro tem o problema de você ter o regresso ao infinito, que lembra até a crítica do McTaggart, a série A, o problema de passado, presente e futuro que fazem referência uns aos outros, e você precisa ir fazendo tempos superiores para resolver. Isso lembra, também tem o problema da teoria da relatividade que você vai falar agora, porque, na verdade, parece que você vai ter os metatempos como no modelo do eternalismo, e a própria ideia do absoluto, a simultaneidade, ela é relativa àquele metatempo que você está considerando. Então, você vai ter vários presentes como se fossem frames de referência. Então, eu não sei, eu achei essa solução artificial e ela parece que ela está introduzindo a própria teoria da relatividade, a relatividade da simultaneidade, através de vários pontos de referência, que seriam esses metatempos.
não sei, pareceu uma coisa híbrida mesmo, entre eternalismo e presentismo. E entre o bloco crescente também, né? Porque frequentemente o bloco crescente herda os problemas do presentismo. Toda teoria dinâmica, normalmente as críticas que se fazem à teoria dinâmica atingem presentismo, bloco crescente e bloco decrescente, porque aí você tem a noção de passagem do tempo, de coisas que acabam, coisas que chegam. E eu achei assim, como a solução, depois a gente vai ver do presente ersatz, eu achei muito complicada e artificial e ad hoc mesmo. A gente estava falando, mas Sim. é isso. Eu acabei esquecendo de falar sobre o MacTaggart, né? Que ela também passa bem a ampassão sobre isso, mas porque a ideia do MacTaggart é que as posições que adotam essa tese dinâmica, né, só para falar por alto também, né, vão acreditar que há um presente objetivo e que a passagem do tempo, em tese, é objetiva também. Né? Ou usando o objetivo de forma bem ampla, né? Não estou botando um certo rigor nesse termo, né? Então, as propriedades pretérito, de pretérito, de questões de presente e questões de futuro, seriam propriedades que deveriam estar de acordo com uma teoria A sobre o tempo. Né? Só que ela não tem como a gente empregar isso num presentismo, por exemplo, e tampouco numa teoria de bloco crescente. Né? Existiria uma certa inconsistência disso, mas de modo usual, no sentido da gente, das pessoas, dos agentes linguísticos, e no nosso uso da linguagem e da percepção dos fenômenos temporais do fluxo do tempo, parece ser aceitável a gente usar isso. Então, pelo que eu entendi mais ou menos, o que o MacTaggart acaba fazendo, ele deflaciona essa questão, né? Ele acaba defendendo uma posição antirrealista, né? Em relação não sei dizer se é ao tempo como um todo ou alguma coisa relacionada ao tempo, ele tem uma posição antirrealista. Né? Já que essas propriedades são relevantes e o presentismo e o bloco crescente parecem não conseguir lidar bem com elas. Né? Em particular, eles não lidam bem com o futuro e, como vai ser mostrado daqui a pouco, elas não conseguem lidar bem também com questões de fazedores de verdade de eventos passados também. Acho que é meio que isso, não é, Ana? Ou... Beleza. Então, bom, objeções ao presentismo, para além de todas que foram ditas quase até agora, né, nas primeiras sessões do artigo. Né? A principal objeção em relação... A principal objeção em questão de ser mais costumeiro, né, é que o presentismo é incompatível, em algum grau, com a teoria da relatividade especial. Né? Então, se a gente retomar ao modelo representacional do mundo como um bloco quadridimensional, e que a partir deles a gente consegue fazer recorte e criar um hiperplano, um metatempo, e se a gente aceitar essa STR, a gente não vai ter uma maneira indubitável de criar um hiperplano. Né? Ou seja, a gente não vai ter uns critérios de privilegiar um específico hiperplano, que ele vai ser o hiperplano correto, que descreve a realidade objetiva que a gente vive. Né? Por que disso? Né? Bom, isso vai acontecer porque, dependendo da velocidade com que se move, e de modo mais geral, do quadro referencial do corte, que gera o hiperplano, ou do sujeito, ou do agente epistêmico em questão, o espaço-tempo, né? Ou nesse caso, mais provavelmente o espaço, esse hiperplano, né? Irá se desenvolver de forma distinta, e distintos conjuntos de eventos serão tidos como simultâneos. Né? E isso vai ser, em tese, simples de se explicar, porque a gente pode supor dois agentes, x e y,
cada um situado em diferentes referenciais inerciais. Em virtude dessa diferença, cada agente terá uma percepção distinta sobre quais eventos são simultâneos ao seu momento presente. Só que, segundo a STR, não vai existir um referencial privilegiado a partir do qual se possa determinar de forma absoluta o que ocorre simultaneamente. Então, o que isso vai levar? Se a gente extrapolar isso para questões de modelo explicativo da temporalidade. Então, não vai ter um fundamento para considerar que a perspectiva de si seja mais correta que a de Y no que diz respeito à simultaneidade entre os eventos. E a simultaneidade é extremamente importante nesse caso, porque no presentismo, a fatia do hiperplano que a gente vai estar fazendo para explicitar o presente, em tese, todos os eventos que estão ali têm que ser simultâneos. A mesma coisa vai acontecer para o caso do bloco crescente. Então, como vai sintetizar a citação, podemos interpretar a afirmação de que nenhum quadro é privilegiado como a ideia de que todos os hiperplanos na representação do nosso mundo estão em pé de igualdade metafísica. E qual é o problema disso? Bom, isso vai ameaçar tanto a tese dinâmica quanto a tese ontológica do presentismo. Mas não só do presentismo, como eu falei. Como a Ana salientou bem, pelo visto, qualquer crítica que se direciona à tese dinâmica qualquer crítica ao presentismo que se direciona à tese dinâmica vai acabar ramificando para qualquer outra posição que também defenda a tese dinâmica, pelo menos da forma ingênua que foi apresentada no início. Mas por que ela vai ameaçar? A ideia geral é que, se a gente aceitar STR, em alguma perspectiva a gente vai estar se comprometendo com o futuro também. Por quê? A gente vai considerar os agentes X e Y situados em referenciais iniciais distintos, mas que, em virtude de suas respectivas condições de movimento e posição, eles vão se perceber como coexistentes. Ou seja, cada um considera o outro como presente em relação ao próprio quadro de referência. Mesmo que não seja necessariamente o caso. Então, a gente pode introduzir um terceiro agente, o Z, que ele vai ser considerado simultâneo a Y. Ou seja, Y também vai perceber Z como simultâneo a si mesmo. Só que isso não vai dizer que X vai ser... que X vai perceber o Z como simultâneo. Apesar de ser intuitivo que a gente adote uma relação de transitividade de existência, nesse caso, X pode, de fato, segundo o referencial de X, Z pode estar situado no passado ou no futuro em relação ao seu momento presente. Então, se a gente assumir essa relação de transitividade da coexistência, ou seja, se X coexiste com Y e Y coexiste com Z, então X coexiste com Z, se vê ontologicamente comprometido com a existência de Z. Ainda que, de sua própria perspectiva, Z não esteja presente. E acabou dando uma cortada aqui no slide, mas isso quer dizer basicamente que X está assumindo a existência de entidades que, segundo o seu próprio referencial, segundo o seu próprio hiperplano, por assim dizer, não são presentes. Ou seja, ele também vai estar se comprometendo com coisas do passado ou com coisas do futuro. Porque ou Z vai estar situado antes de Y ou após Y. Então, como que a gente lida com essa questão de incompatibilidade? As duas vão parecer, pelo menos me pareceram, extremamente artificiais. E uma delas vai ser fazer uma distinção categorial entre privilégio nomológico e privilégio metafísico, no sentido que
de que, embora esse argumento que foi apresentado, essa estipulação que a gente fez, seja extremamente forte contra o presentismo, STR não está dizendo nada sobre o campo metafísico, ela está restringida ao campo nomológico, ao campo empírico. Né? Ou seja, nomologicamente, não tem como a gente decretar um hiperplano como privilegiado. Né? E nenhum experimento poderia ser realizado para a gente distinguir a qualidade entre os hiperplanos, ou os pontos referenciais. Então, um defensor forte do presentismo, ou do bloco em crescimento, né, poderia argumentar que não há um hiperplano nomologicamente privilegiado, mas que num campo metafísico nada é dito sobre. Ou seja, apesar de nada ser dito sobre, pode ser o caso que de fato não há nenhum privilegiado, mas também pode ser o caso que há um privilegiado. Né? E que essa tese dinâmica ela percorre o campo metafísico, ela não percorre o campo nomológico. Né? Então não haveria uma incompatibilidade do presentismo e do bloco crescente com a STR, né? Teoria da relatividade especial. Né? Só que, assim, tirando o fato dela não ser tão, pelo menos não me pareceu uma resposta tão boa assim a essa questão, ela também parece ter certas dificuldades, né? Porque a tese dinâmica vai ser, em parte, né, motivada pela ideia de que nos parece que o tempo flui, né? E que o momento presente é significativamente diferente de outros momentos. Só que isso é contra-intuitivo à ideia de que esse tempo que flui está num campo metafísico, né? Porque a gente tem percepções fenomenológicas desse fluxo temporal. Né? Então, parece ser o caso, né, que tanto os presentistas quanto os bloco-crescentistas, não sei como seria o termo para pessoas que adotam bloco crescente, eles deveriam levar os aspectos fenomenológicos a sério, né? De modo que o mundo é realmente um mundo e que o tempo flui, né? E que o presente é significativamente diferente dos outros momentos. E isso está entrando em uma certa tensão extremamente forte com a noção de que a tese dinâmica percorre só o campo metafísico, mas não ocorre no campo nomológico, empírico, né? Ou físico. Isso, claro, eu estou fazendo abstrações aqui da posição que a gente vai, do status que a gente vai colocar nas nossas enunciados em forma de lei, né? E dos status que a gente vai relacionar a nossa nomonologia, assim, por assim dizer. Né? De todo modo, não existe uma relação necessária entre o campo metafísico e o nomológico. Né? Então, essa solução de distinção categorial do privilégio não me parece ser uma solução satisfatória. Né? O outro modo seria a gente fazer uma resistência à noção de transitividade. Né? Então, o que acontece basicamente é que a gente resiste à noção dessa relação de transitividade das coisas coexistentes, né? E a gente vai levar isso para questões de atos verbais, que eles deveriam ser relativizados em quadros, né? Nesse caso. Então, quando a gente fala de existência e coexistência, a gente está relativizando a quadros, né? Sejam a quadros temporais do hiperplano. Só que, evidentemente, isso também tem seus defeitos. O principal dele é que a gente está reduzindo questões
que me parecem ontológicas e epistemológicas a questões linguísticas puramente. Né? Não sei se é exatamente isso, mas foi mais ou menos o que me pareceu. Mas ela parece ser menos danosa do que a solução da distinção categorial, né? Porque vou fazer uma citação direta, né, da página 354, né? Como um presentismo se orgulha de ser uma visão popularmente amigável, rejeitar o que parece ser uma visão muito popular sobre a existência é custoso, né? Assim, esse custo é menor do que o envolvido em sustentar que, embora exista um hiperplano privilegiado, seu privilégio não faz diferença empírica. Né? E como eu havia comentado antes com a Ana, antes de começar efetivamente o grupo, né? Ela também vai dar uma menção sobre uma proposta de solução que seria criar teorias que seriam equivalentes em algum sentido. Não parece ser que é uma equivalência total, né? Não parece um isomorfismo teórico. A gente criaria teorias que seriam equivalentes a STR, mas que não, não implicam nas consequências e impactos que a STR leva ao presentismo, né? Que seriam as teorias neo-lorentzianas. Mas ela acaba não falando muito sobre isso. Na verdade, ela não fala nada sobre isso, né? Só faz esse comentário. E, bom, uma outra questão que vai ser forte, e como eu havia dito, vai percorrer todas as posições, é como que a gente vai lidar com os truth makers de certas sentenças. Em particular, no presentismo, a gente se compromete ontologicamente com o presente, né? Não com o passado. Né? Então, como que a gente vai dar significado e sentido às sentenças do passado? Né? Por exemplo, a sentença C do início de que não existem dinossauros. Não existem dinossauros, a gente pode modificar ela em outro contexto e pensar que existiram dinossauros ou coisas do gênero. Né? Como que a gente vai valorar, né, essa sentença? Né? Bom, ela vai apresentar 3 tipos de defensores do presentismo e cada um deles vai sustentar uma forma distinta de lidar com os truth makers. Né? O presentista que eu traduzi como substituístas, mas o termo que ela usa é ersatz, que eu não sei se é o melhor termo, mas é IR, Ersatz normal, né, de SATZ. Isso. Que a ideia vai ser basicamente lidar com mundos possíveis, só que nesse caso vão estar vinculados a questões temporais. Né? De modo que cada um desse tempo substituto, por assim dizer, né, seria a representação de como o passado foi. Né? De maneira que, dentro de uma analogia modal, né, de uma lógica modal, seria necessário uma relação de ordenação e acessibilidade em relação aos tempos substituídos, que seria análoga à ordenação de anterior e posterior. Né? Então, nessa interpretação, os truth makers funcionariam da seguinte maneira. Né? Deveria haver um tempo substituto, digamos, TN, né? Que representa o nosso momento atual, presente. E ao tempo substituto TM, que vai ser anterior ao nosso, né, que é o TN, e TN representaria o estado de coisas que tornam verdadeiras ou falsas as sentenças. Eu, de certo sentido, entre as que vão ser apresentadas, sou mais amistoso com essa do ersatz, por motivo de, bom, a gente tem ferramentas de lógica modal para tentar lidar com elas, né? E principalmente porque as outras parecem ser mais problemáticas do que essa.
A outra seria de presentistas instanciadores, né? Então, a valoração vai depender de propriedades temporais que são instanciadas no momento presente ou pelo momento presente, né? Só que ela não parece funcionar totalmente, né? Porque, bom, não há dinossauros atualmente, né? Então, como que a gente instanciaria a propriedade temporal? Né? A gente não ia conseguir instanciar efetivamente essa propriedade, né? Então, a gente poderia pensar de duas formas. Pode haver um conjunto de partículas fundamentais do universo que carregam essas propriedades ao longo do tempo, né? Por exemplo, toda a poeira do Big Bang, e desde lá essas partículas vêm ganhando propriedade ao longo do tempo, e elas vão permanecer existentes no presente, portanto, elas portariam essas propriedades do passado. Né? Então, quando eu digo que existiram dinossauros, eu teria que, de alguma forma, ver essas partículas que instanciam a propriedade do dinossauro ter existido, de um determinado dinossauro ter existido em determinado tempo passado, e assim eu ia conseguir valorar a sentença de forma adequada, para assim dizer. Né? E a outra opção seria que o tempo presente tem propriedades temporais passadas que fundamentam a valoração. Só que, como que a gente que é segundo um cara que eu não sei pronunciar o nome dele, Bigelow, não sei como é que pronuncia, escreve aqui no chat. Não, seria uma perspectiva que parece seguir dele, né? Só que como que a gente vai explicar essas propriedades, né? Elas seriam intrínsecas a objetos, extrínsecas a objetos, ou elas seriam propriedade do momento que a gente classificou como presente, né? Não tem explicação sobre esse ponto no artigo, mas intuitivamente ela parece ser mais fraca. Intuitivamente não, perdão. Mas metodologicamente falando, ela parece ser um pouco mais fraca do que a ersatz, né? Que seria a substituísta. E a gente pode ter um presentista que é determinístico, né? Basicamente, ele vai supor, ele vai acreditar que o determinismo é verdadeiro, né? Ou seja, a gente teria questões nomológicas, mais especificações da descrição de estado do momento presente, objetivo. Então, a gente poderia determinar a forma que o mundo é e era, né? Só que isso está vinculado a uma ideia muito forte que o nosso poder nomológico é eficaz e correto, né? Só que se não for o caso e formos, se a gente adotar uma postura mais cética em relação a isso, ou seja, uma postura mais cética em relação à nossa ciência e como que a gente interpreta os enunciados em forma de leis, a nossa capacidade de escrever leis, a gente acaba percebendo que pode ter uma lacuna de valores de verdade se a gente começar a botar em xeque o determinismo, né? Ou pelo menos não ter uma postura totalmente, uma postura realista em relação às nossas leis, né? E as nossas discussões de estados, né, principalmente. E qual que é o ponto dessa nova questão sobre o passado, né? É que todas essas exposições parecem explicar de forma equivocada o funcionamento dos truthmakers, né? Das sentenças passadas, né? Apesar deles explicarem, eles, como posso dizer, eles explicam, mas parece que eles explicam de maneira incorreta o porquê essas sentenças teriam o valor de verdade que elas têm. Porque nenhuma delas, como deu para perceber, vai estar atrelado à percepção do objeto, né? Nesse caso, sei lá, do objeto dinossauro. Mas sim, a gente vai estar atrelado a tempos abstratos, que seria a substituístas, né, dos ersatz, abstratos e possíveis, propriedades distanciadas, ou questões de nomologia, né? Então, então, fazendo uma citação direta
na página 356, né? Uma vez que os presentistas pensam que não existem objetos passados, talvez eles pensem, com razão, que o que fundamenta as afirmações no passado deve ser radicalmente diferente do que fundamenta as afirmações no presente. A preocupação do objetor talvez seja melhor entendida não como a preocupação de que o que fundamenta as afirmações no passado seja diferente em espécie para que fundamentamos as afirmações no presente, mas sim que a diferença a diferença e o tipo errado de diferença, que a diferença é o tipo errado de diferença, porque o que fundamenta as afirmações no passado acaba sendo o tipo errado de coisas para plausivelmente fazer o trabalho de explicação dos truthmakers, né? Então, essa seção de objeções e problemas ao presentismo acaba de forma extremamente negativa, no sentido de que parece que o presentismo tem muita coisa para se explicar, porque, bom, ele não parece estar em conformidade com uma das nossas melhores teorias físicas, que seria a STR. Dependendo da posição, pelo menos das apresentadas aqui, parece que a gente não consegue explicar a funcionalidade dos truth makers passados, né? E a mais grave de todas, que seria também a trela da STR, que seria essa que, tacitamente, a gente estaria... se a gente aceitar o presentismo e aceitar a STR, tacitamente a gente estaria acreditando que existem os objetos futuros também, em alguma medida, né? E os passados. Miguel, eu queria fazer um comentário que você falou no final da página 355, que é a questão de se o mundo é determinista ou não. E que, de certo modo, se o determinismo é falso, o conjunto de fatos até aquele momento e as leis da natureza não vão determinar o que vai acontecer depois. E que isso valeria tanto para o passado quanto para o futuro. Então, de certo modo, não apenas a gente não teria da questão do truth maker e também a questão de como a gente não sabe o futuro, porque o futuro é probabilístico, e a gente não saberia sobre o passado, porque o passado foi, mas ele aconteceu de uma forma probabilística. Só que se você considera que o passado já aconteceu, eu acho que tem uma assimetria aí. Mesmo que o mundo seja indeterminista, o passado foi probabilístico, mas ele não é mais. O futuro ainda não é, então a probabilidade ainda está reinando. Você não acha que tem, mesmo no caso do indeterminismo, você teria uma diferença entre tratar o passado e o futuro para o presentista, ou pelo menos para o universo crescente, sim, porque o passado existe, já aconteceu e eu tenho como saber, sendo ele determinista ou indeterminista. O que você acha? Assim, concordo com a questão da certa simetria, porque intuitivamente, quer dizer, é intuitivo a gente pensar que a probabilidade do que, baseado no nosso presente, né? A probabilidade do que aconteceu no passado já está determinada de um certo sentido. Só que eu não sei se a gente avaliar em termos de probabilidade é o ideal, né? Porque em tese a probabilidade seria que seria o fato ocorreu, né? De sentenças de fatos que ocorreram, no caso, né? Se for uma sentença sobre um fato que não ocorreu, seria zero, né? A probabilidade. Mas, assim, a forma que eu tentei ler foi justamente afrouxando o status que a gente atribui às nossas leis, né? Porque, assim, tem essa questão da probabilidade sobre o futuro, né? Sobre a simetria, que é uma probabilidade que vai vir, e uma probabilidade que em tese teria já tido, né? Só que a gente não sabe, mesmo em tese a gente, sei lá, vamos se comprometer que a gente sabe que existe essa probabilidade objetiva dos eventos passados. Só que para a gente saber disso, a gente tem que ter algum acesso a essa probabilidade, né? De alguma forma. Que seria o estado de descrição do evento, né? A descrição de estado, perdão, do evento em questão.
Só que para a gente acessar ele, a gente vai ter que confiar em alguma lei nossa, atual, né? Só que nada garante que as nossas leis, por exemplo, em casos que a gente não tem acesso evidencial, né? No caso do dinossauro é mais fácil porque a gente tem evidências tipo fósseis, né? Coisas do gênero, então a gente consegue ter acesso a essa probabilidade, né? Mas, sei lá, em sentenças sobre casos que a gente não consegue ter um acesso de evidencial tão grande assim. O processo que a gente faz é curioso, né, no caso. A gente não consegue explicar epistemicamente como que a gente acessa isso. Né? Não, É. não é- E não é só epistêmico, tá? A gente não sabe sobre o futuro e não sabe sobre o passado, que seja, se o mundo for indeterminista. Se o mundo for determinista, a gente pode saber dos dois lados, eventualmente, mas o problema não é nem só epistêmico, é metafísico. O passado poderia ser diferente do que ele foi, né? Assim como o futuro vai poder ser diferente do que ele é, do que ele será, né? Então, o problema metafísico é que complica um pouco, porque os traços do passado a gente vai ter ou não, mas. Embora para o presentista é os traços do passado no presente, se não tem mais no presente. Ela fala isso no final, né? A gente pode ser impossível saber se Fred matou ou não 2 dinossauros, mas isso aconteceu ou não aconteceu. A gente não tem né? como saber. Sim. Mas, Eu ia falar mais alguma coisa, mas acabei esquecendo. Vou ver se eu acho aqui alguma anotação sobre que me lembre mais ou menos. é Tá. muito interessante. Isso Quando sim, você coloca. me parece a É, questão dos distanciadores, né? Porque, em tese, o posicionamento determinístico ele também tem um pouco do distanciador. Na verdade, todos eles têm um pouco do distanciador, né? Só que o problema é que a gente tem que delimitar se a propriedade vai ser do momento em si, né, do hiperplano, ou se ele vai ser do objeto que contém que está ali sim. no hiperplano. Ou do arranjo de átomos, que na época era o Fred Flintstone, não sei. E agora é outra. Isso também é muita viagem, né? Mas você vai falar ainda, eu estou antecipando do passado que morreu, Dead Past, né? Que é a solução lá do Growing Block. É, Mas vamos seguir, então. então, bom, agora problemas e objeções por eternalismo, né? Em particular, eu achei curioso que grande parte o artigo ele é quase um manifesto contra o presentismo, né? Porque sobre o eternalismo e do bloco crescente ela não fala tantas coisas. Do bloco crescente faz sentido, porque ele herda muitas coisas do presentismo, mas do eternalismo ela fala pouco e intuitivamente ele parece ser o mais problemático para a gente, para nós seres humanos, que seria o fatalismo. Que a ideia central é basicamente que para qualquer afirmação futura proferida em T, essa afirmação é verdadeira em T ou falsa em T, né? E é determinado no próprio momento qual é o desses valores de verdade que ela possui. Então, o truth maker de qualquer sentença no eternalismo vai estar vinculado a um certo bloco do espaço-tempo, já que eles acreditam no passado, futuro e presente, né? Então, o truth maker vai ter algum lugar desse espaço-tempo quadridimensional. Né? Então, se esse for o caso, né, ou seja, se a gente estiver nesse domínio extremamente rígido, né, como que a gente defende, né, esse livre-arbítrio? Né? O ponto da autora vai ser que essa objeção parece errar o ponto e é equivocada em uma relação de exclusividade ao eternalismo, porque, como ela vai argumentar, ela também pode se estender ao presentismo. Só que, assim, o fato, honestamente, para mim, se uma crítica pode ser estendida a outra posição, não significa que vai ser menos fraco o eternalismo. Só significa que é uma crítica que pode ser aplicada aos dois, né?
Não diz que ela é uma crítica forte. Né? É boa essa, né? Não, mas ele também tem um problema. Então, aí o meu problema é diminuiu porque ele tem. Então, todo mundo tem problema. Tá? Nesse sentido. Mas por que, né? Ele pode se estender, né? Bom, porque parece possível a gente articular uma objeção similar ao presentismo, né? Assim que ela é atribuída ao eternalismo. Né? Mas por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque ambas as posições elas dão entre muitas aspas, uma igualdade ontológica ao momento passado e futuro. Enquanto o presentista acredita que eles não existem, propriamente, objetivamente, né? O eternalista vai acreditar que eles existem. Então, o que vai acontecer? O presentista, como a gente pode imaginar, ele vai... nada vai garantir que esse futuro não seja fixo nele, já que em tese ele não existe, a gente não tem acesso a ele. Né? É a mesma coisa no bloco crescente. Então, ele vai estar comprometido com a ideia de que os objetos e eventos futuros e passados não existem, e, portanto, essas sentenças são potencialmente falsas, dependendo da forma que a gente vai atrelar o funcionamento dos proof makers nele, como a gente falou anteriormente. Então, em particular sobre as do passado, né? Já que, em tese, acho que a gente teria alguma possibilidade de acessá-las, as condições de verdade. Então, isso, por exemplo, pode estar... Se a gente botar uma posição de um presentista determinístico, isso explicaria, por exemplo, o nosso processo de estender, né, do passado para o futuro, já que a gente teria uma certa relação com ela, mesmo o futuro não sendo fixo, como acredita ser no eternalismo. Né? Mas veja, isso só mostra que o presentismo determinístico, de forma trivial, ele também é fatalista, né? Mas isso não justifica dizer que enfraquece a objeção ao eternalismo. Só que o presentista ele está comprometido com o passado fixo. Né? Então, se em tese ele está comprometido com o passado fixo, com o determinismo ele também está comprometido com um futuro fixo. Né? Em tese, porque as leis vão estar determinando tudo e a gente vai ter uma boa explicação do estado de coisas do mundo. Então, tanto os eternalistas quanto os presentistas, né, deveriam se preocupar com a questão de como ficar o nosso livre-arbítrio? Essa basicamente é a argumentação dela, né, mas a ideia é a seguinte. Né, a gente vai supor que o futuro seja fixo e que a gente vai defender que é um fatalismo em relação aos valores de verdade e a funcionalidade dos truth makers. Seja no presentismo determinístico, seja no eternalismo, que é o mais simples de se ver isso. Né? Ou seja, as sentenças sentenças sobre os eventos futuros já possuem um valor de verdade determinado. Né? Ou seja, a gente poderia concluir que não temos qualquer poder sobre a ocorrência de tais eventos. Só que qual vai ser o ponto dela? Vai ser que isso não se segue necessariamente. Né? Porque o fato de um evento futuro já possuir um valor de verdade não implica que nossas ações presentes e passadas sejam inócuas, né? Ou destituídas de relevância causal. Né? A questão central seria que o que a gente está trabalhando, na verdade, é com questão de consistência. Né? Nossas ações são consistentes com o desenrolar dos acontecimentos. Né? E por isso é igualmente plausível sustentar que, se a gente agir de forma distinta do que a gente age no presente,
o futuro seria fixo de outra maneira, né? Mas agora em relação a um novo curso de eventos igualmente determinados. Então, a fixidez, por assim dizer, do futuro não exige a imobilidade das escolhas dos agentes, né? Mas apenas que, uma vez que tais escolhas são feitas, o futuro se acomoda a elas de forma coerente. Honestamente, essa foi a sessão que eu menos entendi sobre a argumentação dela, porque não me parece boa o suficiente, não me explica muita coisa. Não sei se eu que li errado e expliquei pior ainda para vocês, mas é isso. A ideia é que, bom, essa crítica, essa objeção também se aplica ao presentismo, então, portanto, ela não é tão forte quanto ao eternalismo, porque ela também se aplica às outras coisas, e não é um vínculo causal necessário entre as nossas ações e o futuro fixo. Porque pode ser o caso que o futuro que seja fixo não seja o futuro que a gente acha que está fixado. É mais fácil entender isso em questões de mundo possíveis e contrafactuais, mas não sei, não. Sim, essa discussão do indeterminismo em relação ao futuro, eu acho que a gente até podia, da próxima vez, tratar disso, que são aqueles modelos em que o futuro é indeterminado, mas existe uma das possibilidades que é a que vai acontecer. E aí isso se assemelha com o eternalismo no sentido de que é fixo, mas é fixo metafisicamente, mas não significa que aquilo foi causalmente determinado. É o que vai. É difícil entender, assim, porque não é intuitivo, mas o que ela está falando aqui no final é: o futuro será o que será, porque nós livremente vamos fazer aquilo que a gente fez. Se a gente tivesse feito livremente diferente, tomado outra escolha, o futuro seria diferente. Então, é como a perspectiva assim do olhar atemporal. Se existir um Deus e ele está vendo o passado, presente e futuro de fora, ele está vendo de fora o que eu livremente farei no futuro. Ele está vendo porque está fora do tempo. Livre. Então, é interessante, mas eu acho que dá para você defender isso, sim. Tem até a diferença entre influenciar o futuro e determinar o futuro. O influenciar é um processo livremente de fazer acontecer aquilo, mas dentro do contrafactual e da própria ideia de outra possibilidade. Se eu tivesse decidido diferente, o futuro seria diferente. Não sei. Eu consigo entender que isso é possível. Uhum. Bom, então, Alessandro e Matheus vão ter que sair. Continua. Tá. Agora continua de Como você 29. está no finalzinho, né? Que você falou, tem poucos slides. Agora, sobre como explicar o fluxo temporal. A resposta, basicamente, que ele não consegue, porque ele não explica. E a Eu questão acho que seria pode terminar a apresentação e sim. Beleza. Então, bom, a gente tem essa questão do fatalismo e do livre-arbítrio, né? E a solução não é satisfatória. Por outro lado, ela não é satisfatória no sentido de ser uma das respostas serem pouco intuitivas ou extremamente negativas. Ela não é satisfatória porque parece que há uma evasão de responder à objeção, né, em si. A outra seria como que o eternalismo consegue explica o fluxo temporal, já que é algo que a gente fenomenologicamente percebe. Né? Porque os presentistas e os blocos crescentistas conseguem explicar isso. Né? Para um deles, o fluxo é moldado pela entrada e saída da existência do presente, né? E para o outro, o fluxo é moldado pela entrada de novos momentos. Cada um dos quais seria um momento limite, né?
até ele ser o passado objetivo. Então, um vai ter o presente objetivo, no outro a gente vai ter momentos limites que vão passando a ser passados objetivos. Mas o eternalista ele não defende a tese dinâmica, né? Então, como que ele explica o fluxo contínuo? Parece ter uma disparidade entre a tese estática dele e a nossa percepção fenomenológica. Essa é uma objeção que ela não vai trabalhar muito, mas ela fica em aberto, né? Essa objeção, por assim dizer. E sobre o bloco crescente. Bom, grande parte das críticas ao presentismo, o bloco crescente também vai ter, mas ele tem uma em especial que não cai no presentismo, né? Que é a seguinte, né? Numa fenomenologia do bloco crescente, o fluxo temporal e a existência deveria ser explicado pelo acréscimo gradual de novas fatias de tempo, né, por assim dizer. Cada uma delas, né, seria um momento objetivamente presente quando passa a existir e logo em seguida ela se tornaria, né, o passado objetivo. Né? Então o problema seria particularmente simples, né? No sentido de simples de ser anunciado, né? Não de simples de ser analisado. Né? A gente não consegue determinar o momento do presente objetivo. Né? Porque, por exemplo, a gente demora um tempo até para proferir uma sentença. Então, em tese, no momento de proferimento, né, no caso, a gente já não está no presente objetivo. Então, há um limite do que classifica como presente, tipo, mas esse limite não pode ser temporal, tampouco espacial. Né? Então, se o tempo for contínuo, então há uma infinidade de locais no bloco quadridimensional do passado objetivo. Né? Isso a gente também está trabalhando ainda com a ideia que a gente está aceitando percepções de metatempo também, que seriam um recorte no quadro dimensional. Né? Mas se o tempo for de modo discreto, né, a gente vai ter um número muito grande de locais do espaço-tempo do passado objetivo. Né? Ou seja, tem maior probabilidade da gente estar dentro do bloco do passado objetivo, né, do que do bloco do presente. Né? Então, a objeção é que existe maior probabilidade da gente não estar no limite do bloco crescente, propriamente dito. Mesmo a gente estando nele, é mais provável de qualquer sentença que a gente anunciar vai ser sobre o passado objetivo já. Né? Só que essa probabilidade acaba impactando nossa explicação fenomenológica. Né? Por quê? A nossa fenomenologia, nossa percepção fenomenológica, ela não poderia ser mais baseada no presente crescente. Né? E parece particularmente intuitivo que nós que estamos inseridos no meio linguístico, quando a gente profere uma palavra, uma sentença sobre o que a gente classifica como presente, a gente esteja atribuindo ao presente objetivo e não ao passado objetivo. Né? Então, como a gente poderia responder essa questão epistêmica? Né? Seria a resposta do passado morto. Né? Que é basicamente negar que a nossa fenomenologia do bloco crescente, em um momento T, sobrevém a maneira como o mundo é em T, né? Ou antes de T. Então, para uma fenomenologia baseada em um tempo T, é necessário que T seja a fatia do presente objetivo. Né? Então, a gente sabe que a gente está no presente objetivo porque vemos entre aspas, né? Não necessariamente só ver, né? Fenômenos ocorrendo. No passado objetivo, não há fenômenos em ocorrência. Né? Só que isso traz certas questões complicadas, né? Pelo menos me parece, né? Porque a existência de certos aspectos fenomenológicos, nesse caso, né? Como sensações ou estados mentais, dependeriam não só de como o mundo é ou foi, né?
mas também de fato sobre o futuro, como a existência de uma fatia temporal posterior. E nesse caso, não sei se seria exatamente uma fatia da quadridimensionalidade, mas a gente teria alguma coisa como a gente teria a fatia limítrofe, e a gente teria um pouquinho além dela, assim, sei lá. Se for o caso, sei lá, de um corte com uma faca efetivamente, um pouquinho ali para cima do fio da faca, a gente teria alguma coisinha ali do quadro dimensional ainda, do futuro, né? Só que esses fatos que seriam extrínsecos, né, à primeira vista, é, não me parecem ser do tipo que deveriam determinar a verdade sobre a experiência subjetiva nossa, né? Sobre nossa percepção sobre os eventos, sobre a fenomenologia do mundo, né? E para além disso, né, a teoria sugere que, como eu tinha falado, existe uma certa simetria na fundamentação de verdades passadas, né? E como eu sou péssimo dando os exemplos, eu peguei o exemplo do artigo mesmo, que seria, mas eu não botei no slide, daí não acabei dando esse mole. Só está aqui nas minhas anotações. Que afirmações como César cruzou o Rubicão podem ser verdadeiras em virtude da existência de entidades ou eventos no passado, né? Só que afirmações como César estava nervoso ao cruzar o Rubicão parecem carecer de tal fundamento, né? Pois não haveria mais, no bloco passado, né, nenhum objeto existente que esteja nervoso, né? A gente não teria acesso epistêmico aos estados mentais, tampouco a questões fenomenológicas do, do passado, né? Ou seja, seria necessário fundamentar a verdade de afirmações passadas que envolvem estados mentais ou experiências conscientes. Só que isso é extremamente complicado, como a gente viu para o presentismo, por exemplo. Para o bloco crescente, me parece que seria mais problemático ainda, né? Em certo sentido. Ou seja, a gente precisaria ter dois tipos de explicação para os truth makers, né? Uma para o passado, efetivamente, e outra para o passado que contém questões de experiências mentais ou experiências conscientes em relação por exemplo, a César, né? E tem algumas considerações finais que são basicamente dúvidas minhas sobre o, a metafísica do tempo, que seria que, bom, por eternalismo, o principal problema seria explicar a fenomenologia temporal e a aparente direcionalidade do tempo, né? Isso leva a algumas questões, né? Por que experienciamos o futuro de tal forma tão distinta do passado, que seria a questão da assimetria, né? Que mecanismo cognitivo gera a nossa experiência temporal? Em particular, devido à objeção do bloco crescente, eu fiquei com a dúvida se é do interesse da metafísica do tempo explicar questões cognitivas também, ou, ou pelo menos explicitar elas, ou se isso não ocorre por questões de dificuldades inerentes, né? E outro seria se a experiência do fluxo temporal é essencial para a agência, né? Porque se a experiência do fluxo temporal for essencial, me parece que de fato o eternalismo tem muitas dificuldades a enfrentar. Pelo menos esse eternalismo ingênuo que foi apresentado. Em relação ao presentismo e ao bloco crescente, né, seria que descobertas empíricas, especialmente da relatividade especial, tornam a ideia de um presente objetivo muito difícil de sustentar, né? Se o presente objetivo é empiricamente indetectável, então é difícil usá-lo como base para explicar a nossa experiência do tempo. Basicamente, são essas as questões que me ficaram em aberto durante a leitura do artigo. Tem as outras questões que ela acabou colocando, né, a Miller. E, de modo geral, um artigo mais introdutório para mostrar uma aproximação ingênua da tese e
E como eu falei antes, né, quase um tratado contra o presentismo, propriamente dito, né? Porque até a objeção em relação ao eternalismo acabou sobrando para o presentismo também. E acho que é isso. Eu acho que a Christy Miller ela é eternalista, como você intuiu, porque ela tem um artigo Characterizing Eternalism, que ela destrincha, que eu acho que ela cita na nota de rodapé a diferença entre o eternalismo temporal e atemporal. No temporal, você teria equivalência passado, presente e futuro. No atemporal, você só tem um ponto espaço-temporal ou uma fatia quadridimensional, que é quase um presente absoluto, eterno, que a diferença do presentismo é que esse presente único não muda. Então, não é uma visão dinâmica, é uma visão estática. E aí, ela, nesse artigo, que ela caracteriza o eternalismo de várias formas, ela mostra assim que ela tem a simpatia mesmo por essa concepção. Ela aprofunda mais nas críticas, como você falou, ao presentismo do que aos outros, né? Principalmente ao eternalismo. Sim. Ela até, E quando ela tá falando sobre metatempo, acho que eu acabei não falando aqui, né? Mas que eu também não botei nas minhas anotações, não sei por que exatamente. Mas ela até chega a falar sobre a acepção do. Se a gente aceitar o metatempo, a gente acaba aceitando veladamente, por assim dizer, uma certa quinta dimensionalidade. Isso custa caro, né, para o que a gente pretende, né? Porque parece ontologicamente pesado demais isso, né? Parece muito forte. sim, Mas se ela tivesse colocado nesse artigo essa questão, essa distinção entre o eternalismo, pareceria, mas é, e é interessante, até eu não comentei essa aparente falta de discordância entre o presentista e o eternalista sobre o existe, né, que se estão quantificando restrito ou irrestrito. Na verdade, nesse artigo fica claro, nesse segundo, quando eu digo que passado, presente e futuro existem, não significa que eles existam simultaneamente, que eles existam agora. Porque isso pode ser uma confusão que a pessoa acha, não, o passado e o futuro são simultâneos com o presente, então só tem é uma coisa só. Isso seria o eternalismo atemporal, você só tem uma relação de simultaneidade. Mas o caso, quando você fala que os três existem, é num sentido objetivo, mas não é agora, porque isso daria problema. Aí você estaria uma simultaneidade absoluta que não seria defensável, né? Só que tem que entender o que é essa existência implícita, o que é essa existência. Não é existência agora, o passado não é simultâneo com o agora. O Napoleão não está existindo simultaneamente a nós. Não é isso que a teoria B fala, não é isso que o eternalismo fala. Só que eles existem no quadro, no bloco quadridimensional. O que é isso, né? Isso é interessante. sim. Mas aí Um, ficou. em geral, um Fala. bom motivo introdutório, né? Para os É, debates. a minha ideia foi justamente levantar os problemas, possíveis caminhos de solução, sem me aprofundar, porque aí, conforme o interesse de cada pessoa, por uma das concepções, eu defendo mais o presentismo, aí a pessoa vai se aprofundar em tentar refutar aquela objeção, porque tem muita literatura sobre tudo, né? E nessa fase inicial do grupo, a gente está meio que mostrando as questões e depois, aí, conforme o interesse das pessoas, a gente vai aprofundando em caminhos específicos de solução de outras questões, né? Sim. Ela também. Outra coisa. Só depois da apresentação que você acaba lembrando, né, das coisas É. mais tristes. Ela também deu outra opção, que é o farol. Não, não é farol, né? O O Moving movimento. Spotlight é Isso, o refletor em movimento, né? isso.
Isso, teoria do refletor, que é o híbrido do eternalismo e do presentismo. Sim. Outra opção é um bloco crescente. Né? Porque aí por que é eternalismo? Porque o passado, presente e futuro existem, então lá, só que é como refletor que aponta um momento privilegiado, que é o presente, mas os outros estão lá no escuro. Esse no escuro poderia ser, eles existem, mas não existem agora. É uma coisa... Tem muita discussão sobre se essa teoria, ela, na verdade, não é superficial, ela não enfrenta os problemas, porque ela não assume muito nenhuma posição nem a outra, né? Mas tem defensores, sim. Eu até acho bem plausível, assim, mas eu concordo que você aprofundando nela, ficam algumas questões sem resposta. Sim. Uma coisa que eu achei boa é que, de cara, ela explica que são modelos explicativos. Né? Sim. Então, ok. As questões ontológicas não são levadas ao extremo do realismo, por assim dizer. Mas... São modelos metafísicos de realidade. Agora, o que é o caso, né, de acordo com a ciência? Não tem uma resposta, né? Você vê problemas se aquele modelo é consistente em si, se ele é consistente com as teorias físicas mais recentes e verdadeiras ou aceitas. Agora, o que é o caso, não tem como... Talvez seja a própria ciência que tivesse que dizer se o mundo é presentista, é eternalista. Agora, quando você fala que você acha que não deveria ter tanta preocupação epistêmica com a teoria do tempo, o que eu sei, mas eu acho que a própria fenomenologia da percepção, ela tem um caráter epistêmico, que é como eu percebo o tempo, então acaba sendo algo subjetivo. A gente tem a percepção de que o tempo passa. É a nossa fenomenologia. Agora, o que é o caso, se o tempo está passando ontologicamente, metafisicamente, a gente não tem como saber. Sim. Quando ela começou a falar de fenomenologia, eu achei que ela ia falar sobre Ponty, alguma coisa assim. Sobre... Não, mas tá aí bom. a área dela é mais analítica. Né? O próprio Russell, esses fenomenólogos, eles têm toda uma teoria de percepção, né, do subjetivo. O próprio Kant também. Mas aí pegava mais filosofia moderna. Eu acho que ela quis pegar a discussão mais contemporânea. Mas é isso, Miguel. Ficou muito boa a apresentação. Gostei bastante. Você abarcou tudo que tem o artigo e ficou bem completo, levantou os problemas. Mas é um artigo que te deixa assim meio perdido. Puxa, mas então e aí? Ele levanta mais dúvida que outra coisa. Sim. Eu fiquei na dúvida na hora de criar os slides, de se eu seguir a ordem do artigo ou não, né? Porque tem muita ponte entre cada parte, aí fica, tipo, a vagueza, na verdade, é uma crítica ao presentismo, mas não está na parte de crítica ao presentismo. Sim. Aí eu fiquei nessa dúvida, se apresentava as Ordem, teses ingênuas e depois já partia para cada crítica e nela ia fazer uma confusão de paginação, né? Tipo, ia ser ida, volta de página. Aí eu teria que indicar mais as páginas. Acabou que eu não indiquei direito as páginas no Sim, mas PDF. ficou. Eu fui acompanhando pelo original e você foi seguindo mais ou menos a ordem, né? Depois eu vou passar, vou colocar no grupo os É slides. ótimo. E aí a ideia, depois, se você tiver algum desses temas ou outros que você se interesse mais para a sua pesquisa e tudo, depois a gente vai conversando no grupo, porque aí você pode apresentar futuramente alguma coisa que te interessa, né, do seu estudo, ou dentro desse capítulo,
você quer aprofundar essa solução, essa objeção, e tem muito material, né? Sim. Esses primeiros encontros a gente está vendo mais a discussão mais introdutória, mas depois eu acho que vamos direcionar quando entrar o problema do livre-arbítrio. Eu estava pensando, eu vou falar com o Alessandro na semana, dia 29, de eu apresentar o universo decrescente e o problema do determinismo, que ficou faltando essa concepção, que ela só trata desses três principais. E aí já entra em outras discussões, até de futuros contingentes, entra no problema, fala do Lewis, de modalidade, eu acho que vai ser legal. Sim, sim. E tem um outro tema que eu quero falar, mas vai ser mais à frente, talvez final de maio, que é o problema do início do tempo. Se o tempo teve um início ou se o tempo é eterno. Sempre existiu. Isso é uma discussão bem legal. Mas é só, assim, eu estou ainda preparando. Mas é isso, foi ótimo. Vou a gravação rapidinho. Tá para bom. falar